Ninguém sai deste salão. O número gravado neste fecho pertence a uma joia segurada em nome de Júlia Noronha. O que? Isso é impossível. Não pode ser verdade. Verifique os registros agora. É verdade. Ninguém sai. Júlia Noronha chegou ao coquetel mais importante do Grupo Albuquerque sem imaginar que encontraria a amante do marido usando a única joia deixada por sua mãe. Diante dos convidados, Henrique afirmou que havia comprado o colar para Lavínia e transformou a esposa na mulher ciumenta daquela noite. Mas um joalheiro reconheceu a peça, examinou o fecho e descobriu um número que não poderia ser explicado por nenhuma mentira. Quando as portas do salão foram fechadas, a verdadeira história do colar começou a surgir. Ninguém sai deste salão. O número gravado neste fecho pertence a uma joia segurada em nome de Júlia Noronha. A voz de Rafael Sampaio atravessou o salão principal do Hotel Imperial Jardins com a precisão de uma lâmina silenciando o quarteto de cordas, as conversas discretas e até o tilintar das taças de champanhe. Segundos antes, Henrique Albuquerque ainda mantinha a mão sobre a cintura de Lavínia Prado, exibindo diante de empresários, investidores e jornalistas o sorriso seguro de quem acreditava controlar cada versão daquela noite. Júlia estava a poucos passos deles, imóvel, com os dedos fechados em torno da pequena bolsa de cetim. Rafael, isso é um absurdo. Henrique reagiu tentando rir. Você está interrompendo um evento privado por causa de uma cena de ciúme. Lavínia tocou o colar em seu pescoço e ergueu o queixo. A peça foi um presente. Eu não roubei nada. Júlia olhou diretamente para ela. Então me diga como entrou no meu quarto. Henrique se colocou entre as duas. Chega, Júlia. Ela não desviou os olhos. Eu perguntei a ela. Lavínia apertou os lábios. Seu marido me deu o colar. Henrique confirmou sem hesitar. Fui eu que comprei. Agora pare de humilhar todo mundo. Rafael abriu lentamente o estojo de couro onde guardava sua lente de aumento. Se foi você quem comprou Henrique, não terá dificuldade em explicar por que a peça continua registrada em nome da sua esposa. 20 minutos antes, Júlia havia atravessado sozinha a entrada do salão, embora todos esperassem que chegasse ao lado do marido. O Hotel Imperial ocupava um edifício histórico restaurado no coração dos jardins, com colunas de mármore claro, lustres de cristal brasileiro e janelas altas voltadas para as luzes de São Paulo. Naquela noite, o Grupo Albuquerque anunciaria uma parceria milionária com uma rede internacional de hotéis. Júlia passara as últimas 3 semanas revisando os contratos sociais da fundação ligada ao grupo, tentando evitar que cortes no orçamento atingissem os programas educacionais financiados pela empresa. Henrique, porém, havia respondido às mensagens dela com frases curtas e desculpas sobre reuniões. Quando o motorista parou diante do hotel, Júlia ainda acreditava que ele estaria esperando na entrada. Não estava. A primeira pessoa que a recebeu foi Beatriz Leme, diretora de Relações Institucionais, que segurou seu braço com força excessiva e perguntou: Você não falou com Henrique hoje? Júlia sentiu o aviso escondido na pergunta. Ele disse que chegaria antes. Beatriz olhou para o salão e baixou a voz. Talvez seja melhor você não entrar agora. Júlia quase perguntou: Por quê? Mas então ouviu o aplauso vindo de dentro. Henrique acabava de subir ao palco acompanhado de Lavínia Prado, apresentada ao público como a nova consultora de comunicação do grupo. Júlia conhecia Lavínia havia pouco mais de 1 ano. A filha de Augusto Prado, proprietário de uma antiga agência de publicidade afundada em dívidas, aproximara-se de Henrique durante uma campanha institucional. No início, Júlia acreditara que a intimidade entre os dois era apenas profissional. Depois, vieram as viagens sem aviso, as mensagens apagadas, o perfume feminino no banco do passageiro e as noites em que Henrique chegava em casa, repetindo que o casamento precisava de espaço. Júlia não confrontara nenhuma daquelas evidências. Dizia a si mesma que precisava ter certeza que uma acusação precipitada poderia destruir a confiança entre eles, que milhares de funcionários não deveriam pagar pelos problemas privados do presidente do grupo. Mas ao entrar no salão, todas as justificativas que construíra desmoronaram diante de uma única imagem. Lavínia usava um vestido verde escuro de seda com os cabelos presos para deixar o pescoço completamente exposto. Sobre sua pele brilhava um colar de ouro branco com pequenas esmeraldas em forma de folhas e uma pedra central de tom profundo.
Júlia não precisou se aproximar para reconhecê-lo. A pedra tinha uma imperfeição quase invisível no canto esquerdo, semelhante a uma gota presa dentro do cristal. Sua mãe costumava tocar naquele ponto sempre que estava nervosa. O colar desaparecera naquela manhã do cofre, localizado dentro do closet de Júlia. O discurso de Henrique terminou sob aplausos. Lavínia desceu do palco ao lado dele, sorrindo para fotógrafos, como se já ocupasse um lugar oficial na família Albuquerque. Quando percebeu Júlia, seu sorriso vacilou apenas por um segundo. Henrique também a viu, mas não se afastou da amante. Pelo contrário, aproximou-se dela, como se quisesse impedir qualquer dúvida sobre a escolha que estava fazendo. "Você veio", disse ele sem entusiasmo. Júlia parou diante dos dois. Não perguntou sobre o vestido. A mão dele na cintura de Lavínia, ou a forma como estavam sendo fotografados, olhou para o colar. "Tire isso." Lavínia soltou uma risada curta. Como é Júlia, manteve a voz baixa. "Esse colar pertence a mim. Tire-o agora e me diga como conseguiu abrir o meu cofre." Algumas conversas próximas cessaram. Henrique segurou o braço da esposa. "Não faça isso aqui." Júlia afastou-se do toque. "Foi você quem deu a senha para ela." Lavínia levou a mão ao peito, fingindo ofensa. "Você está me acusando de roubo diante de todos?" Henrique respondeu, antes que Júlia pudesse falar. "Ninguém roubou nada. Eu comprei o colar e dei a Lavínia." Júlia finalmente olhou para o marido. A mentira não estava apenas nas palavras, mas na serenidade com que ele as pronunciara. "Você sabe que esse colar era da minha mãe." Henrique inclinou-se, falando entre os dentes. "Não vou permitir que seu desequilíbrio arruíne esta noite." A palavra desequilíbrio correu pelo círculo de convidados como uma autorização silenciosa para que todos julgassem Júlia. Um jornalista levantou discretamente o celular. Duas mulheres próximas ao bar trocaram olhares, e um dos investidores estrangeiros pediu uma tradução ao assessor. Lavínia percebeu a mudança e assumiu imediatamente o papel que havia preparado. Seus olhos ficaram úmidos, embora nenhuma lágrima caísse. "Eu não sabia que a peça tinha algum significado sentimental", afirmou. "Henrique disse que havia comprado especialmente para mim. Se você está sofrendo, eu sinto muito." Júlia viu o pequeno arranhão avermelhado no pulso direito dela, logo abaixo de uma pulseira fina. A porta interna do cofre possuía uma borda metálica que prendia com facilidade a pele de quem tentasse alcançar o compartimento dos documentos. Naquela manhã, Júlia encontrara a gaveta ligeiramente deslocada, mas não tivera tempo de verificar as imagens do sistema. "Você não está usando apenas uma peça parecida", disse ela. "A esmeralda central tem uma inclusão no lado esquerdo. O quarto elo foi substituído há 7 anos, e no verso do fecho existe uma marca que não aparece em nenhuma fotografia pública." Lavínia empalideceu, mas Henrique apertou o ombro dela. "Você está assustada e confundindo as coisas. Vá para casa." Júlia sentiu o golpe daquelas palavras com mais força do que esperava. Durante 11 anos, ajudara aquele homem a construir uma reputação de prudência. Agora ele usava a reputação criada por ela para apagá-la diante de todos. Foi então que Rafael Sampaio se aproximou. Ele assistira à discussão do outro lado do salão, próximo a uma exposição de joias contemporâneas organizada para o evento. Aos 40 anos, Rafael era reconhecido no Brasil e no exterior por restaurar peças históricas sem apagar suas marcas de origem. Vestia um terno preto simples, sem os adornos que muitos esperavam de um joalheiro famoso. Júlia não o via havia quase 8 anos. A última conversa entre eles terminara em uma oficina vazia. Quando Rafael lhe dissera que Henrique confundia amor com posse, ela respondera que ele não tinha direito de julgar seu casamento e saíra antes que ele pudesse explicar o que sabia. Agora Rafael não demonstrou surpresa ao encontrá-la. Seus olhos passaram do rosto de Júlia para o colar, demorando-se no desenho das folhas de esmeralda. "Posso examinar o fecho?" perguntou. Lavínia recuou. "Não há necessidade." Henrique ergueu a mão. "Rafael, agradeço a preocupação. Mas isso é um assunto de família." O joalheiro respondeu com calma. "Quando uma peça registrada é publicamente reivindicada por 2 pessoas, deixa de ser apenas um assunto de família." Lavínia segurou o pingente. "Eu não vou permitir que um estranho toque em mim." Rafael olhou para Júlia. "Você reconhece esta peça como aquela que levei à minha oficina depois da morte de sua mãe?" Ela assentiu. "Reconheço cada detalhe."
Henrique tentou conduzir Lavínia para longe, mas 2 seguranças do hotel já observavam a cena. Rafael chamou uma funcionária da exposição e pediu uma bandeja forrada com veludo. Não é preciso retirar o colar se a senhora permitir apenas que eu veja a parte posterior do fecho, explicou. Lavínia procurou Henrique com os olhos. Ele parecia calcular quantas pessoas estavam filmando, quantos contratos poderiam ser ameaçados e qual mentira ainda seria possível sustentar. Faça logo, ordenou. Depois disso, quero Júlia fora do evento. Lavínia virou-se de costas, levantando o cabelo com mãos trêmulas. Rafael colocou luvas finas e aproximou a lente da peça sem tocar na pele dela. O fecho tinha menos de 2 centímetros. Na superfície externa havia apenas o símbolo de uma antiga oficina de Belo Horizonte. Na parte interna, quase apagada pelo tempo, aparecia uma sequência minúscula de letras e números. Rafael leu em silêncio. Seu rosto perdeu a neutralidade. Ele repetiu o exame desta vez usando a luz do celular. Júlia percebeu Henrique retirar o próprio telefone do bolso. Uma notificação permanecia aberta na tela por menos de 1 segundo antes que ele a apagasse. Ela conseguiu ler apenas 3 palavras: acesso temporário utilizado. O mesmo sistema do cofre enviava aquele aviso sempre que uma senha secundária era usada. Henrique disse: Júlia, mostre seu telefone. Ele guardou o aparelho imediatamente. Você perdeu completamente o limite. Rafael afastou-se do colar. O limite foi ultrapassado antes de esta senhora entrar no salão. O gerente de segurança do hotel chegou acompanhado por 2 agentes. Rafael mostrou sua credencial profissional e informou o código gravado no fecho. A equipe solicitou alguns minutos para consultar a base de dados fornecida pela seguradora responsável pelas peças expostas. Henrique protestou que ninguém tinha autorização para reter os convidados. Mas Rafael explicou que o colar não fazia parte da exposição e poderia estar ligado a uma ocorrência patrimonial dentro de um evento sob responsabilidade do hotel. Lavínia começou a desabotoar o fecho. Está bem. Ela quer tanto esse colar que pode ficar com ele. Júlia deu um passo à frente. Não toque mais na peça. Lavínia a encarou. Primeiro você exige que eu tire e depois manda que eu não toque. Decida o que quer. Júlia respondeu sem elevar a voz. Quero que a retirada seja registrada. Quero que todos vejam o estado do fecho da corrente e das pedras antes que você tente dizer que alguma coisa foi danificada por mim. Pela primeira vez naquela noite, os convidados deixaram de olhar para Júlia como uma mulher descontrolada. Sua precisão não combinava com a versão de Henrique. Rafael pediu a um segurança que filmasse o procedimento. Lavínia manteve as mãos erguidas, mas o tremor em seus dedos se tornou visível. Isso é uma humilhação, murmurou. Júlia olhou para o marido. Humilhação é ser chamada de mentirosa por alguém que sabe exatamente de onde esse colar veio. A resposta da seguradora chegou ao tablet do gerente. Ele leu os dados uma vez depois outra como se temesse anunciar algo capaz de alterar o rumo da noite. Rafael pediu que ampliasse a ficha. Na tela apareceu a fotografia do colar sobre um fundo cinza, seguida pelo nome da proprietária, a data da restauração e uma observação em letras vermelhas, indicando que qualquer transferência exigia autorização presencial e novo registro biométrico. O gerente se aproximou de Júlia. Senhora Noronha, a peça está segurada exclusivamente em seu nome. Não existe registro de venda, doação ou transferência. O silêncio foi imediato. Henrique abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Lavínia deixou o cabelo cair sobre os ombros, tentando esconder o colar. Rafael fechou o estojo da lente e virou-se para a equipe do hotel. Preservem as gravações de todas as entradas e saídas do salão. Ninguém deixa o local até que a origem da posse seja esclarecida. Henrique avançou um passo. Você não tem autoridade para isso. O gerente respondeu antes de Rafael. O hotel tem a obrigação de proteger uma propriedade segurada, possivelmente retirada sem consentimento. Júlia observou o rosto do marido perder a cor. Ele não estava surpreso por o colar ser dela. Estava surpreso porque a mentira não fora suficiente. As portas principais foram fechadas com discrição, mas o som das travas eletrônicas pareceu ecoar por todo o salão. O quarteto já não tocava.
Os garçons permaneceram junto às paredes segurando bandejas intocadas, enquanto os convidados fingiam não estar gravando. Lavínia tentou se aproximar de Henrique, mas ele se afastou um pouco, como se a distância pudesse protegê-lo das consequências. Júlia notou o movimento e compreendeu que o homem que mentira para defendê-la seria o primeiro a abandoná-la, quando a verdade se tornasse cara demais. Rafael aproximou-se de Júlia, mantendo espaço suficiente para não parecer que assumia o controle da situação. O código também está vinculado ao arquivo da restauração, disse em voz baixa. Há fotografias de cada elo do fecho e da inclusão na esmeralda. Não existe possibilidade de ser outra peça. Júlia respirou profundamente. Oisai. Rafael observou Henrique apertar o telefone dentro do bolso. Você recebeu algum alerta do cofre? Ela olhou novamente para o marido. Ele recebeu. Henrique ouviu e reagiu. Isso não prova nada. Júlia sentiu algo se romper dentro dela. Não como um coração que se partia, mas como uma corrente que finalmente cedia. Então vai ser fácil abrir o registro de acesso. Pela primeira vez, Henrique não conseguiu ordenar que ela se calasse. O gerente solicitou que Júlia, Henrique, Lavínia e Rafael fossem conduzidos a uma sala reservada ao lado do salão. Antes de entrar, Júlia parou diante de Lavínia. A amante ainda usava o colar agora pesado como uma confissão. Você poderia ter escolhido qualquer joia, Júlia disse. Porque justamente esta Lavínia tentou recuperar a arrogância, porque Henrique disse que era dele. Júlia olhou para o arranhão em seu pulso. O compartimento onde guardo o certificado fica atrás da bandeja principal. Você se feriu tentando abri-lo. Lavínia escondeu o braço. Henrique soltou uma risada forçada. Você está inventando detalhes para parecer convincente. Júlia voltou-se para ele. Eu ainda não contei onde fica o compartimento. O rosto de Henrique endureceu. Rafael percebeu a falha e permaneceu em silêncio. A porta da sala reservada se abriu revelando uma mesa, 4 cadeiras e um monitor conectado ao sistema de segurança do hotel. O gerente informou que precisariam registrar formalmente as declarações de todos. Júlia entrou primeiro. Enquanto Henrique discutia com um advogado pelo telefone e Lavínia tentava soltar o fecho do colar sem chamar atenção, Rafael recebeu uma mensagem de sua assistente. O endereço que havia perguntado dias antes como apagar uma gravação de propriedade estava ligado à agência da família Prado. Ele levantou os olhos para Júlia. A noite ainda não havia revelado sua pior mentira. A porta da sala reservada se fechou atrás deles, abafando o murmúrio do salão, mas não a tensão. Sobre a mesa, o gerente de segurança colocou o tablet com a ficha da seguradora aberta, enquanto uma funcionária do hotel iniciou o registro das declarações. Lavínia ainda usava o colar, embora mantivesse os dedos longe do fecho. Henrique permaneceu de pé. Não vou participar de um interrogatório improvisado. Minha esposa está emocionalmente abalada e transformou uma questão particular em espetáculo. Júlia sentou-se sem reagir. Registre que reconheço a peça, que ela foi retirada do meu cofre sem autorização e que Henrique recebeu um alerta de acesso no telefone. O marido bateu a mão sobre a mesa. Eu disse que dei o colar a Lavínia. Rafael pousou o estojo de lentes ao lado do tablet. O senhor pode dar algo que é seu. Esta peça nunca foi registrada em seu nome. Lavínia ergueu o queixo. Henrique mora na mesma casa. Júlia respondeu. Morar na mesma casa não transforma a memória da minha mãe em propriedade dele. Então, o telefone de Rafael vibrou. Sua assistente confirmava que o pedido para remover o código do fecho fora enviado por um endereço ligado à Prado Comunicação. Antes de mostrar a mensagem, Rafael pediu que o estado da peça fosse documentado. Uma representante da seguradora, acionada por vídeo, orientou a retirada. Um agente soltou o fecho com luvas, colocou a corrente sobre uma bandeja e fotografou cada detalhe. A inclusão na esmeralda central, o quarto elo substituído e a marca no verso coincidiam com o arquivo de restauração. Júlia acompanhou tudo sem estender a mão. Mantenham a peça sob custódia até terminarmos. Henrique soltou um riso seco. Agora você quer transformar o hotel numa delegacia. O gerente explicou que a joia permaneceria guardada enquanto a posse fosse esclarecida. Lavínia esfregou o pulso arranhado. Eu não sabia que existia seguro. Ele me entregou o colar em casa. Júlia perguntou. Em qual casa Henrique desviou o olhar?
Lavínia hesitou antes de dizer que estivera na residência do casal para buscar documentos de uma campanha, e entrou no meu closet para procurar documentos. Júlia insistiu. Seu marido me autorizou. O gerente pediu que Henrique mostrasse o histórico do sistema doméstico. Ele se recusou alegando privacidade. Júlia, porém, possuía acesso independente ao aplicativo do cofre. Ela abriu a conta com reconhecimento facial e uma chave secundária. O registro indicava uma abertura às 10h43 daquela manhã realizada por um código temporário criado 4 minutos antes a partir do perfil de Henrique. Isso prova que permitia a entrada, ele disse. Não que Lavínia tenha roubado algo. Júlia ampliou os detalhes. Após o uso de uma senha secundária, 2 imagens eram capturadas automaticamente pela câmera interna. O arquivo ainda não havia sido carregado porque o cofre ficara sem conexão por algumas horas. Curioso, Rafael observou. O senhor deu acesso e logo depois o equipamento perdeu a internet. Henrique culpou uma possível atualização da rede. Júlia recordou que a manutenção fora concluída 2 dias antes e solicitou a sincronização remota. Enquanto uma barra lenta surgia na tela, Rafael mostrou a mensagem recebida. O endereço ligado à agência Prado perguntara 4 dias antes se um código de registro poderia ser polido sem danificar o fecho. A solicitação incluía uma fotografia desfocada de uma corrente com folhas de esmeralda. Minha assistente respondeu que qualquer alteração exigiria a presença da proprietária registrada, explicou. Júlia olhou para Lavínia. Você já sabia do número? Lavínia negou, mas sua atenção permanecia presa à barra de carregamento. A primeira imagem apareceu no celular. Lavínia estava diante do cofre aberto, usando o mesmo relógio que trazia no pulso. Na segunda, segurava o colar com uma mão e puxava a gaveta interna com a outra. O ângulo capturara a borda metálica, tocando seu pulso direito exatamente onde havia o arranhão. O gerente salvou cópias das telas. Lavínia levantou-se tão depressa que a cadeira caiu. Henrique disse que eu podia pegar uma joia. Falou que tudo naquela casa também era dele. Henrique recuou. Eu autorizei você a buscar uma pasta. Nunca mandei abrir o cofre. Ela o encarou. Você criou a senha. Você me mostrou onde Júlia guardava o certificado. O rosto dele perdeu a cor. Júlia perguntou. Então, havia um plano para levar também os documentos. Lavínia percebeu tarde demais o que revelara. Tentou dizer que Henrique comentara sobre os certificados numa conversa antiga, mas Rafael apontou para a imagem. A gaveta traseira estava aberta. Henrique se colocou ao lado da amante e ordenou. Não diga mais nada sem um advogado. A frase pronunciada para protegê-la confirmou que ele já não tratava a situação como um mal-entendido. O advogado de Henrique chegou e exigiu que todo o material fosse preservado sem divulgação. A representante do hotel informou que Júlia poderia formalizar uma denúncia imediata ou retirar a joia e apresentar os registros depois. Rafael esperou que ela escolhesse a primeira alternativa. Júlia, porém, pensou nos diretores ainda retidos no salão, na parceria que sustentaria projetos em várias cidades e nos funcionários que poderiam acordar diante de uma crise criada pelo presidente do grupo. O colar permanece protegido e nenhuma cópia dessas imagens será entregue à imprensa esta noite, decidiu. Henrique soltou o ar. Rafael a encarou. Eles construíram uma versão contra você diante de centenas de pessoas. Se eu transformar este evento numa investigação pública agora, outras pessoas também pagarão. Você ainda está protegendo Henrique. Júlia ergueu o rosto. Estou protegendo quem não participou disso. Rafael reconheceu a antiga barreira entre os dois. Anos antes, ela usara o mesmo argumento para ignorar seus alertas. Desta vez, porém, não negava a verdade. Apenas tentava controlar o momento em que seria exposta. Júlia pediu uma cópia autenticada do registro do cofre, das gravações do hotel e das declarações. O advogado propôs um acordo verbal para que todos tratassem o episódio como confusão familiar. Ela recusou. Não vou acusar ninguém diante da imprensa esta noite, mas também não assinarei uma mentira. Henrique se aproximou quando os outros se afastaram. Você sabe o que está em jogo. A parceria pode cair. Júlia respondeu. Você sabia o que estava em jogo quando deu a ela acesso à minha casa? Ele segurou o braço da esposa. Não faça de um colar a causa da ruína de milhares de pessoas.
Júlia se soltou. Não foi o colar que criou esta situação. Henrique então disse que Lavínia enfrentava problemas familiares e que a agência do pai dela estava perto da falência. Você está me pedindo compaixão pela mulher que entrou no meu cofre. Estou pedindo inteligência. Júlia sustentou o olhar dele. Inteligência teria sido não mentir diante do salão inteiro. Por trás da raiva de Henrique ela viu medo. Não de perder o casamento, mas de perder o controle da história. Quando as portas foram reabertas, o gerente informou aos convidados que a verificação havia terminado e que a peça permanecia sob custódia por divergência documental. Henrique subiu ao palco e declarou que um mal-entendido particular fora resolvido. Júlia recusou-se a acompanhá-lo e caminhou para a saída lateral. Rafael alcançou-a no corredor. Você deveria tornar públicas as imagens antes que alterem a narrativa. Júlia parou diante de uma janela voltada para as luzes da cidade. Você continua acreditando que a verdade precisa ser lançada como uma arma no instante em que é encontrada. E você continua esperando que pessoas desonestas se tornem razoáveis se receberem tempo. Ela se enrijeceu. Você não sabe tudo o que está em risco. Rafael baixou o tom. Talvez não, mas sei o que Henrique faz quando percebe que alguém está prestes a desmascará-lo. Ele escolhe uma versão e faz todos repetirem. Júlia lembrou-se de quantas vezes fora convencida de que sua percepção era exagerada. Desta vez tenho as imagens. Rafael respondeu. E eles têm uma agência de comunicação inteira. Antes que ela replicasse, Beatriz apareceu com o celular na mão. Um vídeo do confronto já circulava nas redes. A gravação começava quando Júlia mandava Lavínia tirar o colar e terminava antes da chegada de Rafael. Não havia menção ao cofre, ao código ou ao registro da seguradora. A legenda afirmava que a esposa do presidente do Grupo Albuquerque interrompera um evento corporativo para humilhar uma jovem funcionária por ciúme. Em poucos minutos, perfis ligados ao setor de celebridades repetiam a mesma versão. Lavínia aparecia chorando num vídeo gravado dentro de um carro, dizendo que jamais desejara destruir uma família e que recebera a joia de um homem que prometera estar separado. Júlia reconheceu o enquadramento, a iluminação e as frases cuidadosamente construídas. Aquilo não era uma reação improvisada, era uma campanha. Rafael mostrou outra mensagem da assistente. O endereço que perguntara sobre a remoção do código fora apagado do servidor da Prado Comunicação logo depois do evento, mas a oficina conservava a cópia original. Eles estavam preparados, disse. Júlia sentiu o peso da escolha feita na sala. Ao tentar proteger funcionários e contratos, entregara a Lavínia as horas necessárias para se apresentar como vítima. Beatriz perguntou se deveria convocar a equipe jurídica. Júlia olhou para a tela onde seu rosto congelado recebia milhares de insultos. Primeiro quero saber tudo o que Henrique autorizou dentro da minha casa. Naquela madrugada, Júlia voltou à residência sem o marido. O closet permanecia como o deixara, exceto pela bandeja vazia no centro do cofre. Ela abriu o compartimento traseiro e encontrou os certificados desalinhados. O documento referente ao colar fora parcialmente retirado da capa e uma marca de maquiagem clara permanecia no plástico. Júlia fotografou tudo antes de tocar. Depois, verificou o histórico completo de acessos. O código daquela manhã não fora a única autorização criada por Henrique. Nos últimos 3 meses, ele havia gerado outras 4 senhas em datas nas quais Júlia estava viajando. 3 acessos coincidiam com desaparecimentos que ela atribuíra à própria distração: um lenço de seda, um par de brincos antigos e uma pasta com cópias de documentos da fundação. O padrão era impossível de ignorar. Rafael estava certo sobre uma coisa. Aquela noite não começara no coquetel. Júlia salvou os registros em um arquivo protegido e cancelou todas as permissões secundárias. Então, recebeu uma mensagem de Henrique. Amanhã, você vai corrigir publicamente o que fez. Poucos segundos depois, Lavínia escreveu: você pode ficar com a joia. Henrique já escolheu quem vai proteger. Júlia leu as duas sem responder. Pela primeira vez, sua decisão de permanecer em silêncio não pareceu prudência. Pareceu cumplicidade com a própria destruição. Às 7 horas da manhã, o nome de Júlia Noronha já ocupava as listas de assuntos mais comentados do país.
O vídeo do coquetel fora reproduzido tantas vezes que sua voz dizendo "tire", isso parecia ter perdido qualquer ligação com o colar, o cofre ou a memória de sua mãe. Em uma emissora matinal, 2 comentaristas discutiam se a esposa de um empresário poderoso tinha usado sua posição para humilhar uma funcionária. Nenhum mencionava o número gravado no fecho. Nenhum perguntava por que a peça estava segurada em nome de Júlia. A equipe de comunicação do Grupo Albuquerque divulgara uma nota afirmando que o episódio resultara de um desentendimento conjugal e que a empresa repudiava qualquer forma de constrangimento no ambiente profissional. Júlia leu o texto no escritório de casa e reconheceu a estrutura usada em crises corporativas. Não havia assinatura, mas Henrique aprovara cada linha. Ao lado do computador, os registros de acesso ao cofre mostravam as 4 senhas temporárias criadas por ele. O telefone tocou. Era Beatriz. O conselho convocou uma reunião para as 9. Henrique quer que você participe por vídeo. Júlia fechou a tela com as imagens de Lavínia diante do cofre. Eu vou pessoalmente. Beatriz permaneceu em silêncio por alguns segundos. Há pessoas dizendo que sua presença pode agravar a crise. Júlia respondeu. Minha ausência é exatamente o que eles precisam para falar por mim. Na sede do Grupo Albuquerque, na Avenida Faria Lima, Júlia atravessou o saguão sob olhares que se desviavam depressa demais. 2 funcionários da recepção lhe desejaram bom dia, mas pareciam temer que qualquer demonstração de simpatia fosse interpretada como tomada de posição. No elevador privativo, ela recebeu uma nova mensagem de Henrique. Não leve o assunto do cofre ao conselho. Nós resolvemos em casa. Júlia releu a frase e percebeu a escolha calculada das palavras. Ele não negara o acesso, não perguntara se as imagens existiam, não demonstrara surpresa. Apenas tentava impedir que a informação chegasse ao lugar onde sua autoridade poderia ser questionada. Quando as portas se abriram no 26º andar, Beatriz a esperava ao lado da sala de reuniões. O advogado de Henrique preparou um comunicado. Eles dizem que é a única forma de salvar a parceria internacional. Júlia perguntou se o documento mencionava o registro da joia. Não. E o vídeo do cofre? Também não. Beatriz evitou seus olhos. A versão proposta é que o colar fazia parte de um conjunto de presentes adquiridos durante o casamento e que houve uma confusão sobre quem poderia usá-lo. Júlia sentiu uma raiva fria se instalar em seu peito. Não houve confusão. Houve uma invasão. Beatriz abriu a porta. Então você terá que dizer isso diante de todos. Henrique ocupava a cabeceira da mesa. Ao seu lado estavam o advogado, 3 conselheiros, o diretor financeiro e 2 representantes da rede estrangeira. Lavínia não participava, mas sua imagem parecia ocupar a sala inteira. Na tela principal, o gráfico de repercussão mostrava queda na percepção pública do grupo e milhares de comentários negativos associados ao nome de Júlia. Henrique levantou-se quando ela entrou. Obrigado por vir. Vamos resolver isso com maturidade. Júlia sentou-se na extremidade oposta. Maturidade teria sido não entregar a minha joia para sua amante. Um dos conselheiros pediu que evitassem acusações pessoais. Júlia abriu o aplicativo do cofre e colocou o telefone sobre a mesa. Então falemos de fatos corporativos. O presidente desta empresa criou um código temporário para uma consultora entrar na residência da família. Essa consultora abriu um cofre privado, retirou uma peça segurada e tentou acessar o certificado. Depois, o presidente afirmou publicamente ser o proprietário da joia. Henrique interrompeu. Não há prova de que eu soubesse o que ela faria. Júlia virou a tela. Você recebeu o alerta de acesso e apagou a notificação durante o coquetel. O advogado afirmou que o alerta não indicava qual item fora retirado. Exatamente, Júlia respondeu. Por isso quero saber por que ele mentiu antes de verificar. Henrique manteve o rosto imóvel, mas seus dedos apertaram a caneta até os nós ficarem brancos. O advogado distribuiu o comunicado preparado. O texto declarava que Júlia lamentava ter reagido de forma impulsiva ao ver Lavínia usando uma peça que acreditava ser exclusivamente sua. Em seguida dizia que Henrique possuía autorização tácita para administrar bens adquiridos durante o casamento e que Lavínia não tivera intenção de se apropriar de qualquer patrimônio. Júlia leu até o fim sem comentar.
Henrique se inclinou. Você publica isso, a rede confirma a parceria e encerramos o assunto. Depois conversamos sobre o que fazer com Lavínia. O que fazer com ela? Júlia perguntou. Ela não continuará na empresa e continuará em sua vida. Um silêncio desconfortável percorreu a mesa. Henrique respondeu apenas: isso não interessa ao conselho. Júlia passou os olhos novamente pelo documento. Na última página, uma cláusula afirmava que ela renunciava a qualquer medida civil ou criminal relacionada ao uso, posse ou tentativa de transferência do colar. Isto não é um pedido de desculpas, disse. É uma autorização retroativa. O advogado explicou que a cláusula impediria novas crises. Henrique baixou a voz. Assine. Eu termino com Lavínia depois que o contrato estiver garantido. Júlia o encarou. Você espera que eu confie na promessa de um homem que mentiu olhando para o meu rosto? Ele se aproximou. Eu espero que você se lembre de quantas famílias dependem desta empresa. Pela primeira vez. A chantagem não veio disfarçada de preocupação. Veio como ameaça. Júlia pediu alguns minutos e deixou a sala com o documento nas mãos. No corredor, Rafael a esperava junto às janelas. Beatriz o deixara subir depois que ele informara possuir um registro relacionado à peça. Ao vê-la, ele percebeu o comunicado. Eles querem que você negue o roubo. Júlia respondeu. Querem que eu autorize tudo depois de já ter acontecido. Rafael entregou-lhe uma pasta com impressões do correio eletrônico da oficina, 4 dias antes do coquetel. Alguém da Prado Comunicação enviara 3 fotografias do colar e perguntara se seria possível polir o número do fecho, obter um certificado substituto e estimar o valor de garantia da esmeralda. A assistente de Rafael respondera que nenhuma alteração seria realizada sem a presença de Júlia e a comunicação asseguradora. O remetente insistira dizendo que a proprietária estava fora do país e havia autorizado verbalmente o procedimento. A pessoa sabia que você não tinha autorizado. Rafael explicou. Por isso tentou descobrir se uma declaração verbal seria suficiente. Júlia observou o endereço eletrônico. O nome de Lavínia não aparecia, mas a conta pertencia ao setor executivo da agência de seu pai. Isso prova a preparação, disse. Não prova quem enviou. Rafael assentiu. Ainda não. Mas o servidor da oficina registrou o protocolo de internet. Se houver uma investigação formal, pode ser comparado aos aparelhos da agência. Júlia fechou a pasta. Você quer que eu destrua todos agora? Rafael a encarou. Quero que pare de se destruir para mantê-los de pé. A frase trouxe de volta a oficina de 8 anos antes. Naquela época, Rafael tentara avisá-la de que Henrique usava recursos da fundação para cobrir gastos pessoais. Júlia se ofendera acusando-o de atacar seu casamento por ressentimento. Mais tarde descobrira que os valores haviam sido devolvidos discretamente, mas nunca perguntara quem detectara o problema primeiro. Agora compreendia que talvez tivesse rejeitado o aviso, porque aceitar a verdade exigiria mudar uma vida inteira. Você sempre fala como se fosse fácil escolher, ela disse, como se bastasse abrir uma porta e sair. Rafael respondeu, eu sei que não é fácil. Meu erro foi acreditar que você se calava porque não via. Hoje sei que você vê tudo e tenta carregar sozinha o peso das consequências. Júlia sentiu a defesa enfraquecer, mas não quis entregar a ele a decisão que ainda precisava tomar. Não faça isso por mim. O quê? Não transforme sua raiva de Henrique em uma missão para me salvar. Rafael recuou um passo. Eu não posso salvar alguém que não quer ser salvo. Posso apenas entregar o que sei. Júlia percebeu a dor escondida na resposta. Ele não a pressionou a voltar para a sala nem pediu que confiasse nele. Apenas deixou a pasta em suas mãos. Pela primeira vez, sua presença não parecia uma invasão, mas uma possibilidade de escolha. Antes que Júlia retornasse à reunião, Beatriz recebeu uma ligação e mudou de expressão. Lavínia está no estacionamento. Ela exige falar com você. Júlia desceu sozinha. Encontrou-a dentro de uma sala de apoio próxima à garagem, usando óculos escuros e um casaco sobre os ombros. Sem o colar, Lavínia parecia menor, mas não menos determinada. Henrique vai me afastar da empresa, disse tirando os óculos. Ele acha que assim você assina. Júlia colocou a pasta sobre a mesa. Você enviou estas mensagens para a oficina Lavínia, viu as cópias e tentou manter a calma. Minha equipe fez uma pesquisa de mercado.
Uma pesquisa sobre como apagar o registro de uma joia que ainda estava no meu cofre. Lavínia respirou fundo. Você não entende o que está acontecendo. Então explique. O orgulho da amante cedeu por um instante. Ela contou que a Prado Comunicação devia salários impostos e empréstimos. O pai hipotecara a casa e prometera aos credores um novo contrato com o Grupo Albuquerque. Henrique dissera que compraria parte da agência depois do anúncio da parceria, mas adiara o investimento várias vezes. Eu precisava de uma garantia para obter mais 30 dias, confessou. O colar valia o suficiente. Júlia perguntou. Você pretendia empenhar a lembrança da minha mãe para salvar a empresa do seu pai? Lavínia respondeu. Eu pretendia devolver antes que você percebesse. A justificativa não diminuiu o ato, apenas revelou sua extensão. Lavínia se levantou e começou a andar pela sala. Você nasceu com tudo: nome, dinheiro, proteção. Nunca soube o que é ver seu pai implorar para não perder a empresa que o avô construiu. Júlia permaneceu sentada. Ter medo de perder alguma coisa não dá o direito de tirar o que pertence a outra pessoa. Lavínia virou-se com os olhos brilhando. Henrique me prometeu uma vida. Disse que vocês só mantinham aparência. Que você não o amava, que o casamento existia por causa das empresas. Júlia perguntou por que se acreditava nisso, precisava usar justamente o colar dela diante de todos. Lavínia demorou a responder. Porque eu estava cansada de ser escondida. Queria que ele me escolhesse onde todos pudessem ver. Júlia compreendeu então que o empréstimo não explicava tudo. O colar fora também uma provocação. Uma coroa roubada para obrigar Henrique a reconhecer publicamente a amante. E ele escolheu. Lavínia continuou. Mentiu por mim diante do salão inteiro. Júlia a observou com uma compaixão amarga. Ele mentiu para proteger a si mesmo. No instante em que você ameaçar sua posição, fará com você o que está fazendo comigo. Lavínia sorriu, mas o medo atravessou seu rosto. Você só diz isso porque perdeu. Quando Júlia voltou ao conselho, Henrique empurrou uma caneta em sua direção. A rede precisa da declaração antes do meio-dia. Ela sentou-se, abriu o comunicado e leu mais uma vez. Por alguns segundos, imaginou a reação em cadeia caso recusasse. A parceria poderia ser suspensa. Os mercados poderiam interpretar a crise como instabilidade de gestão e centenas de pessoas poderiam temer pelo emprego. Sua mão se aproximou da caneta. Henrique relaxou discretamente, certo de que conhecia o limite da esposa. Júlia, porém, abriu a pasta de Rafael e colocou os e-mails ao lado do documento. Depois mostrou as imagens do cofre. Antes de qualquer declaração, o conselho receberá cópias autenticadas deste material. Henrique ficou de pé. Você está condenando a empresa por orgulho. Júlia retirou a última página do comunicado e rasgou apenas a cláusula de renúncia. Não. Estou impedindo que você transforme um crime em autorização conjugal. Um dos representantes estrangeiros pediu acesso a todos os fatos antes de confirmar o contrato. O diretor financeiro sugeriu uma auditoria independente sobre o uso de recursos e propriedades privadas relacionados à presidência. Henrique olhou em volta e percebeu que sua autoridade começava a rachar. Júlia não assinou, recolheu a pasta e saiu sem pedir permissão. Do lado de fora do edifício, dezenas de jornalistas aguardavam atrás das barreiras. Beatriz perguntou se ela queria usar a saída subterrânea. Júlia olhou para as câmeras e para as manchetes abertas nos celulares. Ainda não possuía todas as provas para contar a história completa. Não sabia até onde Henrique participara da tentativa de transferir o colar, nem quantas vezes Lavínia entrara em sua casa. Mas já sabia que outra declaração vaga permitiria que eles continuassem preenchendo o silêncio com mentiras. Ela caminhou até os jornalistas. Os microfones avançaram. A senhora atacou uma funcionária por ciúme. O colar foi comprado pelo seu marido. Seu casamento terminou. Júlia esperou até que as perguntas diminuíssem. A peça usada por Lavínia Prado foi retirada de um cofre particular e permanece registrada exclusivamente em meu nome. As imagens do acesso foram preservadas, assim como os dados técnicos e as comunicações anteriores sobre uma tentativa de alteração do registro. Não farei acusações além do que as provas sustentam, mas também não assinarei nenhuma declaração falsa. As câmeras dispararam.
No alto do prédio, Henrique assistia pela janela. Dentro de um carro estacionado na rua lateral, Lavínia apertava o telefone. E Rafael, alguns metros atrás de Júlia, percebeu que ela finalmente deixara de pedir ao mundo permissão para dizer a verdade. A declaração de Júlia diante dos jornalistas não encerrou a crise. Ela mudou o centro dela. Até aquela manhã, o público discutia se uma esposa rica havia humilhado a amante do marido. Depois de suas palavras, a pergunta passou a ser outra. Por que uma joia registrada fora retirada de um cofre particular e usada num evento corporativo? O conselho suspendeu a assinatura da parceria por 48 horas e aprovou uma verificação independente dos fatos. Henrique tentou impedir a medida, dizendo que uma investigação ampliaria um problema doméstico, mas os representantes estrangeiros deixaram claro que não aceitariam vincular suas marcas a uma presidência acusada de encobrir apropriação de patrimônio. Na tarde seguinte, Júlia entrou novamente na sede do grupo. Desta vez não estava sozinha. Rafael levava o arquivo técnico da restauração. A seguradora enviara uma representante. O hotel preservara as gravações. Beatriz reunira os registros internos autorizados pelo conselho. Henrique observou a equipe ocupar a sala e murmurou: "Você transformou nosso casamento num tribunal." Júlia colocou a pasta sobre a mesa. "Não, você transformou uma mentira privada num risco para todos. Eu apenas me recusei a escondê-la." A reunião começou pelo objeto que desencadeara tudo. Sobre uma bandeja protegida, o colar parecia pequeno demais para carregar tantas versões. Rafael projetou as fotografias tiradas 8 anos antes, quando restaurara a peça após a morte da mãe de Júlia. Mostrou a inclusão natural no canto esquerdo da esmeralda, o quarto elo substituído e o código microscópico gravado na parte interna do fecho. "Esse número não foi criado para ornamentação", explicou. "Ele conecta a peça ao histórico de restauração, ao seguro e à proprietária registrada. Qualquer venda, doação ou mudança exige um novo procedimento com a presença dela." O advogado de Henrique perguntou se o código poderia ter permanecido mesmo depois de um presente verbal. Rafael respondeu que uma frase não alterava um registro de propriedade nem o contrato de seguro. A representante confirmou que nenhuma solicitação de transferência fora recebida. Em seguida, exibiu o pedido feito pela Prado Comunicação para estimar o valor da joia e remover a gravação. Lavínia, sentada ao lado do próprio advogado, afirmou que se tratara de uma pesquisa sem intenção de venda. Júlia perguntou: "Por que pesquisar? Como apagar o número antes de receber o suposto presente?" Lavínia não encontrou resposta que não contradissesse a versão anterior. Beatriz apresentou então os registros do cofre. A sequência não dependia de interpretação. Às 10h39, o perfil de Henrique criara uma senha válida por 30 minutos. Às 10h43, Lavínia usara o código. As imagens internas mostravam a abertura da bandeja, a retirada do colar e a tentativa de alcançar o compartimento dos certificados. 2 minutos depois, a conexão do equipamento fora interrompida pelo painel doméstico. Henrique insistiu que autorizara apenas a busca por uma pasta de campanha. Júlia pediu que a gravação da entrada da residência fosse exibida. Na portaria, Lavínia chegara sem pastas e saíra com uma bolsa rígida que não carregava antes. O motorista dela confirmara em declaração registrada que recebera ordem para seguir diretamente ao coquetel. "Ela não foi buscar documentos", Júlia disse. "Foi buscar a joia." Henrique respondeu que desconhecia o que havia dentro da bolsa. Beatriz então abriu o relatório do telefone corporativo usado por ele. Como o aparelho pertencia à empresa, o conselho autorizara a preservação de mensagens relacionadas ao risco institucional. Várias haviam sido apagadas, mas uma cópia sincronizada permanecera no sistema de segurança. A primeira mensagem fora enviada por Lavínia pouco depois de entrar no closet. "Encontrei o colar, mas o certificado está preso na gaveta." Henrique respondera: "Deixe o papel. Pegue só a peça e não deixe Júlia descobrir antes da assinatura." Minutos depois, Lavínia perguntara se ele tinha certeza de que poderia afirmar que o presente era seu. "No salão ninguém vai questionar", ele escrevera. "Se ela aparecer, eu resolvo." A última mensagem surgira enquanto Júlia confrontava os dois no coquetel. "O joalheiro está vindo. O que faço?"
Henrique respondera. Não tire o colar. Se você devolver agora, parecerá culpada. A sala permaneceu em silêncio. O advogado dele pediu uma interrupção, mas Henrique se levantou antes que alguém respondesse. Mensagens podem ser retiradas de contexto. Eu queria impedir uma cena pública. Júlia fechou os olhos por um instante. Durante horas. Parte dela ainda preservara a hipótese de que ele criara a senha, sem saber qual objeto Lavínia pretendia levar. Agora, essa última proteção desaparecia. Você sabia, disse. Sabia que ela estava dentro do meu cofre. Sabia que pegaria o colar e planejou me desacreditar caso eu reagisse. Henrique tentou reduzir a gravidade. Eu pretendia devolver a peça depois do evento. Júlia respondeu. E o certificado? Também voltaria depois de garantir o empréstimo da agência. Lavínia virou-se para Henrique com uma expressão de pânico. Ele nunca lhe contara que as mensagens poderiam ser recuperadas. Pressionada pelo próprio advogado a não mentir, diante dos registros, ela admitiu que precisava apresentar uma garantia aos credores do pai. Disse que Henrique prometera comprar participação na agência, mas adiara o acordo até a conclusão da parceria internacional. O colar serviria para obter mais tempo. Henrique negou ter autorizado qualquer empréstimo. Lavínia abriu a bolsa e retirou impressões de conversas pessoais. Em uma delas ele dizia que o patrimônio de Júlia era um detalhe administrável e que depois da separação ninguém discutiria quem havia usado uma joia durante uma noite. Você disse que resolveria tudo, Lavínia o acusou. Disse que ela nunca enfrentaria você em público. Henrique perdeu a calma. Você entrou naquele cofre porque quis. A amante riu sem humor. E você criou o código porque queria manter as mãos limpas. O confronto revelou a lógica que os unira. Lavínia queria status e salvação financeira. Henrique queria o afeto dela sem abrir mão da estabilidade construída por Júlia. Cada um acreditara que o outro suportaria a culpa quando o plano falhasse. O conselho suspendeu Henrique das decisões financeiras enquanto a verificação prosseguia. Não houve aplauso nem queda teatral. Apenas votos formais, rostos tensos e o som de páginas sendo viradas. Para ele aquilo pareceu pior do que qualquer escândalo público. Ao deixar a sala, alcançou Júlia no corredor. Ainda podemos controlar isso. Retire a acusação, diga que houve consentimento e eu entrego minha renúncia depois da parceria. Júlia percebeu que até a proposta de renunciar era uma tentativa de escolher o momento e preservar a própria versão. Você continua negociando como se eu quisesse alguma coisa de você. Henrique baixou a voz. Você quer vingança? Não. Quero que cada pessoa responda pela escolha que fez. Ele afirmou que ela destruiria a empresa fundada pelo pai dele. Júlia respondeu que já preparara com o diretor financeiro um plano para proteger salários, fornecedores e projetos sociais durante a crise. A empresa não precisa cair porque você perdeu o cargo. Essa é outra mentira que usou para me manter em silêncio. Henrique a encarou como se visse uma desconhecida. Durante anos, confundira a paciência dela com dependência. Agora descobria que Júlia conhecia a estrutura do grupo melhor do que ele imaginara e que sua presença nunca fora apenas decorativa. Rafael a encontrou no terraço do edifício depois da reunião. A cidade se estendia abaixo deles, indiferente ao fim de um casamento. Ele não ofereceu conselhos. Apenas ficou ao lado dela até que Júlia dissesse: Eu deveria ter ouvido você 8 anos atrás. Rafael apoiou as mãos no parapeito. Eu deveria ter falado de outra maneira. Estava com raiva e transformei um aviso em julgamento. Ela lembrou que ele abandonara a oficina no dia seguinte e aceitara um projeto fora do país. Você foi embora, porque achei que ficar seria pedir que escolhesse entre mim e seu marido, e porque fui covarde demais para admitir que não suportava vê-la se apagar. Júlia respirou fundo. Eu não escolhi Henrique porque ele era mais rico. Escolhi a vida que parecia menos capaz de decepcionar minha família. Rafael respondeu. E eu decidi que isso dizia tudo sobre você, quando dizia mais sobre o medo que carregava. Não houve abraço nem declaração. Apenas uma verdade tardia entre duas pessoas que haviam usado o orgulho para esconder a dor. Júlia agradeceu por ele ter preservado os registros. Rafael disse, foi você quem decidiu usá-los. Não permita que ninguém conte essa história como se eu tivesse salvado você. Naquela noite,
Júlia gravou uma declaração ao lado da representante da seguradora e do responsável pela verificação independente. Não exibiu detalhes íntimos do casamento, nem transformou Lavínia em espetáculo. Apresentou a sequência necessária à propriedade registrada, criação do código, retirada da peça, tentativa de acesso ao certificado pedido anterior para eliminar a gravação e mensagens que demonstravam conhecimento de Henrique. Informou que o colar permaneceria protegido até a conclusão dos procedimentos e que o grupo adotara medidas para separar a crise pessoal da continuidade dos empregos. Quando um jornalista perguntou se ela perdoaria o marido, Júlia respondeu: "Perdão é uma decisão íntima. Responsabilidade não é." Outro quis saber se Lavínia seria presa. Júlia recusou-se a antecipar consequências. "Não quero substituir as autoridades nem usar exposição pública como punição. Quero apenas que os fatos não sejam apagados." A postura desmontou a narrativa de mulher ciumenta com mais força do que qualquer ataque. Ela não gritava, não pedia compaixão e não celebrava a queda de ninguém. Limitava-se a devolver nomes e datas ao que fora tratado como escândalo sentimental. Horas depois, o hotel liberou a gravação completa do confronto com autorização dos envolvidos na verificação. O público viu o instante em que Henrique afirmava ter comprado o colar, o exame do fecho e a confirmação do registro. Viu também Lavínia tentar devolver a peça apenas depois de Rafael pedir a consulta à seguradora. A agência Prado retirou do ar a campanha contra Júlia. Credores suspenderam as negociações baseadas na joia e o pai de Lavínia exigiu que a filha voltasse para casa. Henrique deixou a sede por uma garagem lateral, sem o grupo de assessores que costumava acompanhá-lo. Júlia retornou ao hotel para receber o colar. Rafael restaurara apenas o encaixe deslocado durante a retirada, sem apagar a pequena marca deixada no fecho. "Posso polir isso?" disse. Júlia tocou a superfície com a ponta do dedo. "Não, quero lembrar que até o ouro guarda sinais do que tentaram fazer com ele." Ela colocou a joia no estojo, mas não o fechou imediatamente. Durante anos, acreditara que proteger a memória da mãe significava esconder o colar num cofre. Agora compreendia que sua mãe lhe deixara uma herança mais importante, a coragem de reconhecer o próprio nome quando alguém tentasse apagá-lo. 3 semanas depois do coquetel, o colar voltou oficialmente às mãos de Júlia. A entrega aconteceu na sede da seguradora diante de um representante jurídico, um perito e Rafael, que assinou o laudo final, confirmando que nenhuma pedra havia sido substituída. A corrente apresentava apenas uma pequena deformação perto do fecho provocada pelas tentativas apressadas de Lavínia de retirá-la. Júlia recebeu o estojo sem experimentar a peça. Durante anos, acreditara que aquele colar precisava permanecer escondido para continuar pertencendo à memória da mãe. Agora percebia que o verdadeiro perigo nunca estivera em deixá-lo à vista, mas em permitir que outras pessoas decidissem o valor daquela lembrança por ela. Do lado de fora da sala, Henrique aguardava sem advogado. Parecia mais velho não pela passagem do tempo, mas pela ausência das pessoas que sempre organizavam sua imagem. "Preciso falar com você", pediu. Júlia guardou o estojo na bolsa. "Sobre a separação, fale com meus advogados." Ele balançou a cabeça. "Não quero falar de dinheiro." Ela o encarou. "Foi exatamente isso que você quis proteger desde o início. Dinheiro, contrato e cargo. Nunca a mim." Henrique a seguiu até uma pequena sala de espera. O conselho mantivera seu afastamento e uma auditoria interna investigava pagamentos da empresa feitos à Prado Comunicação sem comprovação adequada. Ele ainda não perdera todos os seus direitos no grupo, mas já não podia autorizar despesas nem representar a companhia. "Eu errei", disse sentando-se diante dela. "Não existe outra palavra." Júlia permaneceu de pé. Henrique contou que conhecera Lavínia num período em que se sentia sufocado pelas cobranças do pai e pela certeza de que Júlia sempre enxergava suas falhas. A amante o fazia sentir admirado, indispensável e livre. "Eu queria ser alguém diferente ao lado dela", Júlia respondeu. "E para isso, precisou me transformar na mulher desequilibrada que impedia sua felicidade." Ele abaixou o rosto. "Achei que poderia devolver o colar e consertar tudo depois." Júlia compreendeu que aquele era o centro da personalidade dele.
Henrique sempre acreditara que as consequências poderiam ser adiadas até um momento mais conveniente. Você não perdeu o controle por uma noite, disse. Tomou uma série de decisões. Criou a senha. Leu as mensagens, viu o colar no pescoço dela, mentiu diante de mim e continuou mentindo quando as portas foram fechadas. Henrique pediu que ela retirasse a representação sobre a tentativa de apropriação. Júlia respondeu que não faria acusações além das provas, mas também não apagaria nenhuma delas para salvá-lo. A situação de Lavínia seguiu outro caminho. A investigação confirmou que ela pretendia apresentar a joia como garantia provisória a um credor da agência de seu pai, embora o negócio não tivesse sido concluído. O advogado negociou sua cooperação em troca de um procedimento sem prisão preventiva, já que o colar fora recuperado e ela não possuía antecedentes. Lavínia entregou os aparelhos usados para acessar a conta da empresa. Admitiu ter solicitado informações sobre a remoção do código e aceitou responder por suas ações. O pai perdeu o controle da Prado Comunicação depois que investidores descobriram dívidas escondidas. Mesmo assim, Júlia recusou qualquer proposta de comprar a agência por um valor reduzido. Não quero lucrar com a queda deles, explicou a Beatriz. Quero apenas que não utilizem a estrutura do Grupo Albuquerque para cobrir perdas privadas. Lavínia enviou uma carta, não pediu perdão de forma direta. Escreveu que passara a vida acreditando que segurança era ocupar o lugar de outra mulher antes que alguém ocupasse o seu. Admitiu que o colar não fora apenas uma garantia financeira, era a prova pública de que Henrique a escolheria. Júlia leu tudo e guardou a carta entre os documentos do processo. Compreender a origem de uma crueldade não significava aceitá-la. O Conselho confirmou Beatriz como diretora interina de Relações Institucionais e nomeou um executivo independente para conduzir a empresa durante a auditoria. Júlia não assumiu a presidência, nem tentou controlar o grupo por meio do casamento. Em vez disso, apresentou um plano de continuidade elaborado com a equipe financeira. Os salários seriam protegidos, contratos essenciais permaneceriam ativos e os projetos sociais vinculados à fundação passariam a ter supervisão própria. A parceria internacional foi renegociada sem Henrique e assinada 2 meses depois com cláusulas mais rígidas de governança. Alguns conselheiros sugeriram que Júlia ocupasse um cargo permanente, mas ela recusou. Passei tempo demais mantendo uma estrutura para impedir que um homem enfrentasse as próprias falhas, disse. Não vou construir minha liberdade assumindo a vida que ele perdeu. Júlia permaneceu apenas na presidência da fundação, onde criou mecanismos para que recursos sociais não fossem usados como extensão da imagem de nenhum executivo. A decisão surpreendeu Henrique. Ele acreditara que ela desejaria tomar seu lugar. Só então começou a entender que Júlia nunca disputara poder com ele. Durante anos, ela apenas tentara impedir que seu comportamento destruísse tudo ao redor. O divórcio foi concluído sem uma guerra pública. Júlia exigiu a separação clara dos bens e recusou cláusulas que a obrigassem a preservar a reputação do ex-marido. Henrique manteve o que legalmente lhe cabia, mas perdeu o direito de usar a casa de Júlia, o acesso às contas particulares e qualquer participação nas decisões sobre a fundação. No dia em que assinou os documentos finais, ele perguntou se havia alguma possibilidade de recomeço. Júlia olhou para o homem com quem dividira 11 anos e percebeu que ainda havia tristeza, mas não esperança. Eu perdoarei algumas coisas por mim mesma, respondeu. Não para voltar, para não carregar você pelo resto da vida. Henrique chorou sem tentar esconder. Ela não o consolou, mas também não sentiu prazer. A punição dele não era vê-la triunfar ao lado de outro homem. Era descobrir que a mulher que sustentara sua vida emocional e pública não estaria mais disponível para reparar suas escolhas. Quando Júlia saiu do escritório, não se sentiu vitoriosa. Sentiu-se vazia por alguns minutos. Depois, respirou como quem finalmente entra em uma casa onde nenhuma porta precisa permanecer trancada. Rafael continuou presente, mas não ocupou o espaço deixado por Henrique. Mandava mensagens breves sobre o processo de restauração e algumas vezes convidava Júlia para tomar café perto da oficina. Ela recusou as 2 primeiras vezes. Na terceira aceitou. Conversaram sobre trabalho, sobre a fundação
e sobre os anos em que não se viram. Rafael contou que depois de deixar o Brasil, passou por ateliês em Lisboa, Florença e Antuérpia. Mas sempre carregou a sensação de ter fugido de uma conversa inacabada. Júlia admitiu que se lembrara dele sempre que precisava escolher entre uma verdade desconfortável e uma paz falsa. Isso não significa que eu estivesse pronta para ouvi-lo, disse. Rafael sorriu. E eu não estava pronto para falar sem querer vencer. Não houve promessas naquele encontro. Quando se despediram, ele perguntou se poderia vê-la novamente. Júlia respondeu que sim, mas pediu tempo. Não quero entrar em outra história para provar que saí da anterior. Rafael não demonstrou frustração. Então não prove nada, apenas venha quando quiser. A resposta foi mais íntima do que qualquer declaração de amor que ele pudesse ter feito. A ideia da exposição surgiu durante uma reunião da Fundação com um coletivo de artesãs brasileiras. Uma restauradora de Minas Gerais contou que muitas joias de família desapareciam dentro de cofres porque suas proprietárias temiam usá-las, vendê-las ou reinterpretá-las. Júlia pensou na mãe que herdara o colar da própria avó e o usara não apenas em cerimônias, mas também em almoços simples e aniversários. Decidiu emprestar a peça para uma mostra sobre mulheres ligadas à ourivesaria brasileira. O colar seria apresentado ao lado de ferramentas, desenhos, fotografias e relatos das artesãs responsáveis por preservar técnicas tradicionais. Rafael ajudou na curadoria, mas insistiu para que o texto sobre a peça fosse escrito por Júlia. Ela passou noites tentando encontrar palavras que não transformassem a mãe em uma figura perfeita, nem o episódio do coquetel em espetáculo. No fim, escreveu apenas que uma herança não pertence a quem aguarda com mais medo, e sim a quem compreende a responsabilidade de continuar sua história. Também pediu que o pequeno arranhão no fecho permanecesse visível, não como celebração da violência sofrida, mas como prova de que sobreviver não exige parecer intocada. Na abertura da exposição, Júlia usou um vestido azul simples e chegou sem escolta. O colar estava dentro de uma vitrine iluminada, acompanhado pelo nome de sua mãe. Visitantes se aproximavam para observar o código minúsculo ampliado numa fotografia. O mesmo número que fora criado apenas para registrar uma restauração tornara-se o ponto que impedira uma mentira de prevalecer. Beatriz apareceu com funcionários da fundação. A representante da seguradora trouxe a filha adolescente. Até algumas pessoas que haviam filmado o confronto no coquetel enviaram pedidos públicos de desculpas. Júlia não respondeu a todos. Não precisava transformar cada julgamento em reconciliação. Rafael chegou depois do início carregando um pequeno estojo. Não é uma joia, avisou. Dentro havia a antiga ferramenta usada por seu pai para gravar códigos em peças restauradas. Ele explicou que o homem sempre dizia que uma marca verdadeira não precisava ser grande, apenas resistente ao tempo. Júlia segurou a ferramenta com cuidado. Seu pai teria gostado de ver isto. Rafael olhou para o colar. Ele teria gostado mais de ver você aqui. Dessa vez, Júlia não desviou do afeto presente na voz dele. Quando a exposição terminou, os dois caminharam até a calçada. São Paulo ainda estava desperta, com faróis cruzando a avenida e vozes saindo dos restaurantes. Rafael perguntou se ela queria jantar. Júlia disse que não estava com fome, mas aceitaria caminhar um pouco. Seguiram lado a lado sem tocar um no outro. Após alguns quarteirões, ela segurou a mão dele. O gesto foi pequeno, sem fotógrafos, promessas ou testemunhas. Rafael apertou seus dedos, mas não tentou puxá-la para mais perto. Júlia percebeu que era possível começar uma relação sem perder o próprio ritmo. Meses depois, quando retirou o colar da exposição, não o devolveu ao cofre. Usou-o durante uma cerimônia da fundação em homenagem a jovens artesãs. Antes de sair de casa, observou o reflexo da esmeralda no espelho e tocou o arranhão do fecho. A joia não lembrava mais apenas a noite em que tentaram apagar seu nome. Lembrava a manhã em que ela decidira pronunciá-lo, por conta própria. Júlia fechou o colar ao redor do pescoço e saiu sem verificar se a porta do cofre estava trancada. Um ano depois da noite em que as portas do Hotel Imperial Jardins foram fechadas, Júlia Noronha voltou ao mesmo salão. Não como esposa do presidente do Grupo Albuquerque, nem como mulher cercada por câmeras em busca de uma explicação. Ela chegara como presidente da Fundação Helena Noronha,
convidada para abrir um leilão beneficente dedicado à formação de jovens ourives restauradoras e designers de joias de comunidades brasileiras. O lustre era o mesmo, as colunas de mármore também. Durante alguns segundos, o som das taças e o movimento dos garçons despertaram em seu corpo uma memória antiga. Seus dedos se fecharam sobre a bolsa e ela quase procurou a saída lateral. Então percebeu que o colar de sua mãe estava em seu pescoço. O pequeno arranhão no fecho continuava ali. Júlia tocou a marca e respirou. Na entrada do salão, Rafael Sampaio conversava com duas alunas da oficina patrocinada pela fundação. Quando a viu, não correu para salvá-la, de uma lembrança que só ela podia enfrentar. Apenas sorriu e levantou discretamente a mão. Júlia caminhou até ele. "Você está bem?" perguntou Rafael. Ela olhou ao redor e respondeu. "Estou no mesmo lugar, mas não sou a mesma mulher." A exposição daquela noite apresentava 20 peças criadas por aprendizes de diferentes regiões do país. Havia brincos moldados, com técnicas indígenas autorizadas pelas próprias comunidades pingentes, inspirados na arquitetura de Ouro Preto, e colares produzidos a partir de metais reaproveitados. Rafael passara meses orientando os jovens sem impor seu estilo. Júlia o observava corrigir uma trava, explicar a importância de registrar a procedência de cada material e repetir que uma joia carregava trabalho, memória e responsabilidade. O projeto nascera depois que a exposição do colar de Helena Noronha recebera milhares de visitantes. Muitas mulheres enviaram cartas contando histórias de alianças tomadas por familiares, heranças vendidas sem consentimento e objetos afetivos usados como instrumentos de chantagem. Júlia entendera que sua experiência não precisava terminar numa vitória particular. Transformou parte da repercussão em bolsas de estudo e criou um núcleo gratuito de orientação patrimonial para mulheres. Antes do discurso de abertura, uma jovem chamada Camila aproximou-se com um anel de prata nas mãos. "Minha mãe dizia que gente como nós só entrava em hotel assim para servir", contou. "Hoje minha peça vai ser leiloada aqui." Júlia segurou o anel com cuidado. Sua mãe estava descrevendo o mundo que conheceu. "Você está ajudando a construir outro." Henrique também recebera um convite. Júlia soube disso apenas quando Beatriz lhe mostrou a lista final de convidados. Ele não ocupava mais a presidência do grupo. Depois da auditoria, perdera poder executivo e vendera parte de suas ações para pagar acordos relacionados aos contratos irregulares com a Prado Comunicação. Não fora condenado por apropriação do colar, porque colaborara com a investigação e porque a tentativa de uso como garantia não se concluíra. Mas respondera pelas decisões administrativas e pelo encobrimento. Nos meses seguintes, desaparecera da imprensa. Quando entrou no salão sem assessores e sem a segurança que antes abria caminho, algumas pessoas o reconheceram e desviaram o olhar. Henrique não se aproximou imediatamente de Júlia. Ficou diante de uma vitrine onde estava exposta a ferramenta antiga do pai de Rafael, acompanhada de um texto sobre códigos de procedência. Júlia o observou de longe. Rafael percebeu. "Posso pedir que ele vá embora?" disse. Ela balançou a cabeça. "Não, esta noite não é sobre expulsar ninguém." Henrique finalmente se aproximou. "Obrigado por não retirar meu nome da lista." Júlia respondeu com serenidade. "Eu não o coloquei nela." A fundação enviou convites a todos os antigos parceiros. Ele aceitou a distância contida nas palavras. "Mesmo assim, obrigado." Lavínia não estava no salão, mas sua presença surgiu de outra forma. Uma das peças do leilão, um broche em formato de folha, partida fora, criada por uma jovem vinculada a um programa de recuperação financeira administrado por uma organização independente. No catálogo, Júlia reconheceu o sobrenome Prado entre os apoiadores menores do projeto. Após o processo, Lavínia deixara a agência do pai e começara a trabalhar numa empresa de gestão de dívidas. Não voltara à televisão nem tentara reconstruir a imagem de vítima. Meses antes, enviara uma segunda carta a Júlia. Dessa vez, não explicou o que fizera, nem culpou Henrique, o pai ou o medo. Escreveu apenas que havia confundido ser escolhida com ter valor e que, para ocupar um lugar, tentara apagar outra mulher. Júlia não respondeu. Contudo, permitiu que a contribuição anônima fosse mantida,
quando a organização confirmou que o dinheiro não vinha de recursos desviados. Ao ver o broche ser arrematado por uma colecionadora, Júlia não sentiu perdão completo nem raiva. Sentiu algo mais maduro e menos confortável. A certeza de que pessoas podem mudar sem que aqueles que feriram sejam obrigados a recebê-las de volta. Pouco antes do discurso, uma falha no sistema de projeção apagou as telas. O salão mergulhou numa iluminação baixa e o burburinho dos convidados cresceu. A equipe técnica correu para o painel enquanto uma das jovens expositoras começou a chorar, temendo que a apresentação de sua peça fosse cancelada. Júlia se aproximou do palco. Um ano antes, qualquer imprevisto naquele lugar teria feito seu coração disparar. Agora pegou o microfone e disse: "Parece que a tecnologia decidiu testar se sabemos contar histórias sem depender de imagens." Alguns convidados riram e a tensão diminuiu. Ela chamou Camila ao palco e pediu que descrevesse o anel criado para homenagear a mãe. A jovem falou com a voz trêmula, depois ganhou firmeza. Contou que a prata vinha de objetos quebrados doados por mulheres de sua comunidade e que cada marca fora preservada para mostrar que transformação não significava apagar o passado. Quando a energia retornou, ninguém pediu que ela repetisse. Sua narrativa já havia preenchido o salão. Rafael observou Júlia do fundo do palco. A mulher que antes temia perder o controle da própria imagem, agora oferecia espaço para que outra pessoa encontrasse a voz. Depois do discurso, Henrique pediu 5 minutos em uma sala lateral. Júlia aceitou porque sabia que poderia sair a qualquer momento. Ele não tentou tocá-la. Tirou do bolso uma pequena caixa e colocou-a sobre a mesa. Dentro, havia um par de brincos antigos que Júlia acreditara ter perdido durante uma viagem. Lavínia os levou numa das vezes em que entrou na casa e explicou: "Encontrei a caixa entre os objetos devolvidos pela agência. Eu deveria ter entregado antes." Júlia olhou as pedras discretas. Eram menos valiosas que o colar, mas tinham pertencido à avó. Porque demorou um ano, Henrique respirou fundo, porque ainda procurava uma forma de devolver algo e parecer melhor por isso. A honestidade inesperada a fez erguer os olhos. Ele continuou: "Passei meses dizendo a mim mesmo que fui manipulado. Depois percebi que essa versão era apenas outra maneira de fugir. Lavínia fez escolhas terríveis. Eu também, e as minhas começaram antes das dela." Júlia fechou a caixa. "Reconhecer não corrige. Eu sei." Henrique não pediu reconciliação. Disse que começara a trabalhar numa empresa menor, sem usar o sobrenome para exigir autoridade, e que fazia acompanhamento para entender por que precisava de admiração constante. Júlia respondeu: "Espero que continue. Não por mim." Ele assentiu. Pela primeira vez ela acreditou que ele compreendera a diferença. Quando voltou ao salão, Rafael estava perto da varanda. Júlia mostrou a caixa. Ele não perguntou se Henrique chorara, se pedira perdão ou se ainda a amava. "Quer que eu examine as pedras?" perguntou. Ela sorriu. "Amanhã. Hoje quero apenas guardá-las comigo." Rafael aceitou. A relação entre os dois crescera durante aquele ano sem anúncios públicos. Eles viajavam juntos algumas vezes, mas mantinham casas separadas. Júlia conhecera a oficina onde o pai dele começara a trabalhar. E Rafael participara de reuniões da fundação apenas quando sua experiência era necessária. Ainda discutiam. Ela o acusava de se fechar quando tinha medo de decepcioná-la. Ele apontava sua tendência de assumir responsabilidades que pertenciam a outras pessoas. A diferença era que nenhum dos dois usava o silêncio como punição. Certa noite, Rafael confessara que temia ser visto apenas como o homem que apareceu no momento certo para salvá-la. Júlia respondeu que ele não a salvara. "Você leu um número. Eu precisei ler minha própria vida." A frase se tornara uma espécie de pacto entre eles. Rafael oferecia presença. Júlia mantinha a escolha. O leilão arrecadou mais do que a fundação esperava. No fim da noite, os convidados deixaram o salão e os jovens artistas se reuniram para fotografias. Camila pediu que Júlia e Rafael ficassem no centro. Júlia recusou. "Vocês são o motivo desta noite." Ela e Rafael ficaram na lateral, quase fora do enquadramento. Quando as luzes começaram a ser apagadas, Júlia caminhou até o ponto exato onde confrontara Lavínia um ano antes. O mármore não guardava sinal algum do escândalo.
Lugares não preservavam as histórias da mesma forma que pessoas. Rafael parou ao lado dela. Ainda dói? Júlia pensou antes de responder. Não como antes. Agora é uma lembrança que tem começo, meio e fim. Durante muito tempo eu vivia como se aquela noite ainda estivesse acontecendo. Ele perguntou o que havia mudado. Júlia tocou o colar. Eu parei de esperar que a verdade apagasse a humilhação. A verdade não apaga. Ela dá um lugar correto ao que aconteceu. Rafael segurou sua mão. Não houve música nem aplausos. Apenas o ruído distante da equipe desmontando o palco. Na manhã seguinte, Júlia levou os brincos à oficina. Rafael confirmou a autenticidade e encontrou no interior de uma das peças uma marca antiga, quase invisível, feita pelo avô dela. Júlia riu ao perceber que sua família sempre deixara sinais onde ninguém costumava procurar. Decidiu não colocar os brincos no cofre. Deu um deles para a exposição permanente da fundação e transformou o outro em pingente, preservando a gravação original. A escolha causou surpresa entre parentes que acreditavam que uma herança deveria permanecer intacta. Júlia explicou que memória não era imobilidade. Não quero que esses objetos sobrevivam enquanto as mulheres que os herdaram desaparecem atrás deles. Meses depois, Camila tornou-se aprendiz na oficina de Rafael. O broche financiado pela contribuição de Lavínia ajudou outra jovem a comprar ferramentas. Henrique continuou longe das decisões do grupo e não voltou a procurar Júlia fora dos assuntos jurídicos restantes. Cada pessoa seguiu com as consequências de suas escolhas. Nenhuma transformação apagou a responsabilidade. Nenhuma punição precisou durar para sempre para ser real. No primeiro aniversário da fundação renovada, Rafael levou Júlia ao terraço do antigo prédio da oficina. Não havia convidados. Sobre uma mesa simples estavam café, pão de queijo e um desenho feito à mão. Era o projeto de um novo fecho para o colar de Helena Noronha. O mecanismo preservava o código antigo e acrescentava 2 pequenas linhas paralelas. Uma representa sua mãe, explicou Rafael. A outra representa você. Júlia observou o desenho. E onde você está? Ele sorriu. Eu não preciso estar gravado numa joia que pertence à história de vocês. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não porque ele tivesse feito um gesto grandioso, mas porque finalmente alguém a amava sem tentar se colocar no centro de sua herança. Júlia autorizou a mudança desde que o arranhão permanecesse. Quando Rafael terminou o trabalho, colocou o colar em suas mãos. Ela prendeu a peça sozinha diante do espelho da oficina. O código continuava ali menor do que uma unha. Resistente ao tempo. Júlia percebeu que o número nunca fora apenas uma prova de propriedade. Tornara-se o símbolo de uma verdade maior. Ninguém deveria precisar perder a própria voz para manter uma relação, uma família ou uma reputação de pé. Esta história foi criada como um drama de entretenimento, mas também carrega uma mensagem educativa sobre limites, responsabilidade, patrimônio emocional e manipulação da verdade. O colar representa mais do que riqueza. Ele simboliza memória, identidade e o direito de uma pessoa decidir o que acontece com aquilo que lhe pertence. Ao mostrar Júlia sendo chamada de ciumenta e desequilibrada enquanto apresenta fatos concretos, a narrativa alerta para uma forma comum de violência emocional, desacreditar a percepção de alguém para evitar consequências. A história também reforça que casamento, amor ou convivência não dão a ninguém autorização automática para usar, emprestar ou transferir bens pessoais do outro. O aspecto educativo também aparece na importância dos registros dos contratos da procedência e da preservação de provas. O número gravado no fecho, o seguro, as imagens do cofre e as mensagens não surgem como mágica. Eles mostram que a verdade precisa ser organizada e demonstrada, principalmente quando pessoas poderosas tentam controlar a narrativa. Ao mesmo tempo, a obra não ensina vingança. Júlia não destrói a empresa, não usa a imprensa para humilhar Lavínia e não exige que todos sofram para que ela se sinta vitoriosa. Ela procura responsabilidade proporcional, protege trabalhadores inocentes e aprende que perdão não significa apagar provas nem retomar relações prejudiciais. Como entretenimento, a história combina elementos de drama brasileiro contemporâneo, luxo, traição,
disputa de imagem, crise empresarial, investigação e romance de desenvolvimento lento. O mistério do colar mantém a curiosidade, enquanto a revelação pública oferece uma virada emocional satisfatória. A relação entre Júlia e Rafael acrescenta esperança sem transformar um novo homem na solução de todos os problemas. O verdadeiro arco romântico começa quando Júlia recupera a própria autonomia. Rafael não ocupa o lugar de Salvador. Ele respeita o tempo dela e aprende a permanecer sem controlar. A principal mensagem do Criador é que a verdade pode ser pequena, como um número escondido num fecho, mas ainda assim resistir a uma mentira construída diante de centenas de pessoas. A história busca divertir com suspense, glamour e reviravoltas, mas também convida o público a refletir antes de julgar vídeos incompletos, versões emocionais ou aparências sociais. Nem toda pessoa que chora é inocente, nem toda pessoa calma está sem dor, e nem toda mulher que decide impor limites está destruindo uma família. Às vezes, ela apenas parou de destruir a si mesma para mantê-la unida.